A paz do Senhor, meus irmãos! Estamos aqui juntos para mais um episódio do nosso ProjectCast. Então, enquanto vocês vão achando aí o nosso tema hoje é Lucas 15, do 11 ao 24. Vai achando aí na sua Bíblia. E hoje nós temos a presença ilustre do meu pai. Para quem não conhece, ele vai se apresentar para vocês. Eu sou o pastor José. É uma paz do Senhor para todos. E viemos aí hoje representar um papel de pai, não de pastor, de pai, porque daí disseram que eu tinha que estar aqui e eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Então eu peço para que antes de nós ler o nosso tema, para que você feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, meu Deus. Te agradecendo, Senhor, meu Deus, por tudo que está fazendo, Senhor, meu Deus, sobre este projeto, Pai. Senhor, meu Deus, que todas as palavras faladas aqui, Senhor, meu Deus, seja do Teu querer, Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, derrama a Tua unção e a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Todos acharam, então? Lucas capítulo 15 e versículo 11, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos e apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo com fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e uma sandália em seus pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos alegremente. Amém? Amém. Então essa é uma das parábolas que fala sobre um filho que ele errou, mas ele voltou para casa e, arrependido, ele chegou e abraçou o seu pai, e o seu pai soube ter compaixão, sobre se alegrar, sobre ter perdão para ele, com ele. Então, através dessa palavra, nós temos algumas perguntas. Então, como foi para o senhor para chegar no caminho, para se converter e chegar no caminho de Deus hoje? Até hoje.
Como foi se converter? Como foi a sua trajetória até aqui? Eu comecei de novo, eu comecei a ir na igreja do pastor Romualdo, eu tinha 10, 12 anos, eu ia com meu cunhado, e depois comecei a ir com a minha mãe. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 30 anos de batismo. Daí eu me batizei pela Quadrangular, estudei um pouco na Quadrangular, fazia parte do diaconato da Quadrangular, e eu comecei a fazer a obra, comecei a ter gosto de fazer a obra, comecei a pregar a palavra, a orar pelas pessoas, e daí Deus foi me dando os dons, e a gente começou a trabalhar, a fazer a obra. Tem muitas coisas na nossa vida, das vezes assim, que a gente dá aquela acalmada, a gente dá aquela parada, mas na verdade assim, teve uma época que eu era convencido, eu não era convertido. Eu só fui me converter de verdade o dia que eu tive uma entrega com Jesus muito grande. E o dia que eu tive essa entrega com Jesus, eu senti o poder do agir do Espírito Santo. Amém. Daí eu comecei a fazer a obra sem preço. Eu gostava e gosto de fazer a obra. Aonde eu ando eu falo de Jesus, porque a realidade, tem gente que vai ficar a vida inteira dentro de uma igreja e eles não vão sentir o agir do Espírito Santo. Os legítimos convencidos. Sabe por que eles não vão sentir o agir do Espírito Santo? Porque eles não deixam o agir na vida deles, eles não têm aquela entrega com Deus. Eles não têm aquela entrega, aquela aliança com Deus. Tem gente que vem na igreja porque virou um vício, ó. Eles virou aquele vício, aquela rotina. Eles sabem que eles têm que vir na igreja no domingo, eles sabem que tem que vir na igreja na sexta. Eles vêm por vir, mas daí vem aqui, em vez deles ficar ali, prestar atenção o que o pastor está fazendo, o que o irmão que está pregando, eu jogo assim com vocês, assim, na legítima, assim. Tem gente que vem na igreja, sai daqui e não sabe nem que o pastor pregou no final do culto. Por quê? Porque eles só vêm por vir. Eles não têm aquela entrega com Deus, eles não têm aquela busca com Deus. Porque não adianta tu abrir a Bíblia aqui, ó, tu não saber o que tu tá lendo, tu não saber que forma Deus está agindo na vida das pessoas, né? E eu digo assim para vocês assim, ó, a vida de cristão não é brincadeira, é luta. E tá chegando os últimos tempos. Tá chegando o tempo assim, ou tu vai ou tu vai. Não tem meio termo. E tem muita gente que não está prestando atenção nisso, eles estão brincando. Eu vou me desviar hoje da igreja, aí eu posso beber, depois eu vou lá, peço perdão para Deus, fica tudo em ordem de novo. E a verdade não é assim, tem uma consequência. Até perdoar nossos pecados, ele perdoa, mas a consequência não. Então a luta é constante com o inimigo. Até ontem, quando o pastor estava pregando ali, ele pregou sobre o Vale dos Ossos Secos, né? E ele falou que às vezes quando a gente está dentro da igreja, ao invés da gente cuidar o que o profeta está falando, a gente cuidar o que fulano está falando para ciclano, ou cuidar o que ele está fazendo ali perto do pessoal, fecha os olhos e ora, entra em contato com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está pairando ali e ele está esperando uma pessoa tá ali de coração, não apenas para fofocar dentro da igreja. Mais um. Exatamente. Mais um. Não ser mais um dentro da igreja. A diferença da igreja está em você. Tu não tem que olhar teu irmão, que forma ele está vestido, o que ele está fazendo, deixando de fazer. Isso aqui, ó, enche esse copo e ande na igreja com esse copo cheio assim, ó. Dê umas 10 voltas lá. Tu vai prestar atenção nesse copo, tu não vai prestar atenção no teu irmão. Tu não vai derramar. Tu tem que derramar só uma coisa na tua vida, só bênçãos. Outra coisa não. E olhando hoje, o senhor acha que o seu caminho com Deus é exatamente o que Deus queria, ou ainda tem muito o que acontecer? Mas eu acho que todo dia Deus quer mais de nós. Acho que todo dia Ele quer mais um pouquinho de nós. Porque nós temos condições de dar mais. Não é verdade? Olha, o meu cabelo já arrepiou aqui, gente. Eu sinto muito em dizer para vocês que eu vou falar aquilo que o Espírito Santo manda eu falar. Todo dia a pessoa tem um pouquinho para dar para Deus.
Todo dia alguém vai chegar precisando de você e você vai ter que ajudar. Todo dia tu vai ter que abrir teu coração para falar de Deus para alguém. Deus quer sempre um pouquinho mais de você. Sempre um pouquinho mais. E quando tu vê, tu tá fazendo a obra, como é que eu vou te dizer assim, e tu não tá nem sabendo que você tá fazendo mais, porque Deus está agindo na tua vida, abrindo porta onde não tem, funcionando a tua vida financeiramente, te ajudando. Olha onde Ele me colocou hoje, que eu estava te contando. Isso é palavra. Exatamente. Então, se nós não tiver esse tempinho com Deus, ninguém vai ter. Exatamente. Eu digo sempre assim, ó, eu me acordo toda madrugada para orar o Pai Nosso. Toda a madrugada. E quando eu não me acordo de madrugada é 5 horas, 5 e pouquinho eu me acordo para orar o Pai Nosso. Porque se nós não tiver o agir de Deus na nossa vida, nós não temos nada, né? Ele conforta o nosso coração. Ele entra com providência, às vezes, no último minuto que tu não sabe o que tu vai fazer. E assim é Deus. Sem explicação, né? É Ele sendo Deus. Né? Amém. E quando o senhor ouve essa história, essa palavra que nós acabamos de ler, qual é a parte que mais lhe toca? E quando o pai abraça ele de volta. Porque para filho não tem dia ruim. Tu sempre vai ter aquilo na tua cabeça assim, que tu vai ter onde ir de volta. Tu vai voltar à tua casa onde tu saiu. Nem todo mundo tem esse pensamento. Às vezes muitas pessoas dizem, eu vou lá na outra igreja, eu troco de placa. Então, e agora de pai para filho. Quando o pai valoriza a sua família, que ele tem a sua família estruturada, ele sempre vai ter a porta aberta para a sua família. E a realidade, agora eu vou fazer uma pergunta para você, está me perguntando bastante, assim, eu vou fazer para você. A estrutura está assim, quem é que precisava realmente? Era o que estava voltando para casa ou era aquele que estava em casa? Na verdade, nessa história, quem estava precisando mais era o que estava voltando. Mas quem precisava aprender muito era aquele que estava parado lá com ele, porque estava sendo egoísta, que queria tudo para ele. Estava em casa. O que estava em casa é que estava precisando mais. Do que? Porque ele tinha que aprender que é uma forma de tu ter uma família. A não ser egoísta. Não ser egoísta. Já houve uma vez em que um filho seu fez algo que lhe machucou muito, mas o senhor acolheu ao invés de punir? Já houve, sim. Não, de verdade assim, foi só um. Mas eu nunca comentei isso, eu acolhi de volta e ficou por isso mesmo. E não vou comentar nunca na minha vida o que aconteceu. Então, mas já aconteceu. Já viu seu pai recomeçar na vida? Ou já recomeçou, e como foi? E se for contar esse assunto da minha família é complicado, né? Vocês de casa, vocês sabem. Mas eu já vi meu pai recomeçar. E ele só recomeçou a vida dele em Cristo o dia que ele perdeu as 2 pernas dele. Ele teve um recomeço na vida. Eu já vi meu pai recomeçar assim. E na realidade, a minha família de carne, a nossa convivência foi pouca porque eu fui embora cedo de casa e tive uma transformação muito grande na minha vida, né? Então, é isso aí. Mas eu vi meu pai recomeçar. Quando ele não tinha mais nada, nem as pernas ele não tinha mais, ele começou. Sabe por que ele começou? Porque ele começou a acreditar em Jesus. Daí ele teve um recomeço na vida dele. Com Cristo. Que era a única saída, né? Era a única saída, não tinha outra. Então, como podemos ser como este pai em casa, na igreja e com quem amamos? Ser pai. Continuar a ser pai. Se tiver que cobrar, vai cobrar. Se tiver que brigar, vai brigar. Se tiver que sorrir, vai sorrir. É ser pai.
não importa onde. E vocês sabem bem o exemplo que eu brigo com qualquer um de vocês até o dia de hoje. Eu não posso estar todo dia na igreja, mas que eu continuo brigando com meus filhos para eles estarem na igreja, eu continuo. É que nem eu tava vendo alguns podcasts aí, e aí teve uma pergunta de uma mulher que ela disse assim, é muito fácil. Não digo fácil, mas é fácil para a mãe aceitar que vai ter um filho. Porque é uma criança ali que vai estar 9 meses, um feto que vai estar 9 meses. E como é pro pai? Como é pro pai ser um pai na hora que vê aquele ser que vai depender de ti, vai depender do que você vai fazer, vai depender da tua vida. Eu acho assim que o pai, quando ele é pai de verdade, é a maior alegria do pai. Porque de todos os meus filhos, foi um choro um diferente do outro. Chorou um diferente do outro. E eu sempre disse assim, eu quero criar meus filhos, eu quero dar o que eu não tenho. E tem muitas coisas que eu só fiz burrada na vida. Então, e eu digo assim, eu adoro meus filhos, eu adoro a minha família. E o que eu mais chorei ainda, na verdade, foi da Maria. A Maria é minha filha de coração. E eu digo assim para vocês hoje, assim, se tiver que chorar com o filho, eu choro. Se tiver que nós pelhemos. E eu vou ser sempre assim. Eu sempre valorizei a minha família, sempre na minha vida. Tive meus defeitos? Tive. Tive minhas lutas? Tive. Mas eu tive as minhas alegrias também. Eu sempre adorei a minha família. Amém. Tens uma palavra para nós? Tenho. Vamos abrir aqui em Mateus 37. Eu vou ler só 2 versículos, 37 e 38. Porque daí o 39 e daí já vai. Não, vou ler o 37 e o 39. Achou? Uhum. O que semeia a boa semente é o filho do homem. E o 38 diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do rei. E os joios são os filhos do mal, do maligno. Até ali só. O que essa palavra nos ensina? Essa palavra nos ensina que nós temos no mundo. Nós temos no mundo hoje. O mundo, aqui pela palavra, diz que é o campo, mas é o mundo hoje. E daí ela diz assim o que, O que? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do rei. O que quer dizer filho do rei? Porque em cima ali diz que o filho do homem. Não é verdade? Para você hoje, tem várias diferenças hoje, mas tem que existir um homem, na verdade, para tu ser filho de alguém, não tem? Mas e no 38 que diz que a gente é filho do rei? Quem é esse rei? Quem é esse rei? É Deus. É Jesus. Esse rei é Jesus. E quando a gente é filho dele, ele não deixa faltar nada na nossa vida. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele abre porta onde não tem porta, ele faz as grandiosas obras na nossa vida. Tem coisa que a gente diz assim, eu não consigo, mas é você que não consegue. Ele consegue tudo. Ele faz tudo nessa vida para nós. Ele sempre acha um jeito aonde não tem jeito. Ele liberta, às vezes, aquela pessoa que diz que não tem mais cura, que não tem mais libertação, que não vai conseguir parar com aquelas coisas na vida dele. E Jesus faz a obra naquela vida. E vai libertando, vai livrando dos vícios, vai transformando essas vidas. Quando nós fizemos essa igreja que nós inauguramos, essa igreja, eu e o pastor de Lamar,
há 9 anos atrás, eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito assim: Jesus, se tu me libertar até o dia 1º de janeiro de 2017, eu vou abrir essa igreja com o pastor Dilamar. Eu vou fazer a obra com o pastor Dilamar, a gente vai abrir essa igreja e Deus vai abençoar. Dia 31 de dezembro de 2016 eu parei de fumar. E nunca mais fumei. E nunca mais me fez falta. Daí eu disse assim: Senhor, realmente o Senhor quer que eu faça a sua obra. Mas eu dizia assim, tem pessoas que dizem assim: não está bem lá, troca de igreja. Não, não troco. Sabe por que eu não troco? Porque Jesus colocou a gente aqui. Podemos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Vamos às vezes ficar bravo um com o outro? Vamos, porque é a família. Vamos brigar? Vamos, porque a família, nós vamos falar alguma coisa que a outra pessoa não vai gostar. Por quê? Porque nós somos família. Mas daí eu pergunto assim para vocês: vocês acham certo chamar um pastor de ladrão? Vocês acham certo dizer que aquele pastor não é abençoado porque não tem as coisas? Não, né? Então, na verdade, pastor sofre. Pastor chora junto contigo. Pastor ora por ti. Você se esquece de orar pelo pastor, mas o pastor ora por você todo dia. Pastor busca pela tua família. Você tem algum problema, às vezes você liga assim: ô pastor, tu podia fazer tal coisa para mim? O pastor está ali. Então, tem coisas que a gente só tem a agradecer hoje. Eu só tenho a agradecer. Muito pouco a pedir. Tenho minhas dificuldades? Tenho. Tenho meus problemas? Tenho. Mas eu tenho um Deus que Ele todo dia me dá mais um fôlego de vida. Amém? Eu acho que é na dificuldade em que a gente vai aprendendo, né? A gente dá testemunhos e testemunhos aí, mas é através do deserto em que a gente passa, em que a gente recebe a vitória. Porque às vezes a gente diz assim: mas por que eu tô passando por isso? Mas por que tá acontecendo isso? Porque tá na Bíblia lá, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tu já não colocou na tua cabeça que às vezes tá te faltando alguma coisa. Ou porque o Senhor não quer que aquela coisa aconteça na tua vida, ou porque é o teu deserto que você tem que passar, para que amanhã seja o teu testemunho. Eu acredito que eu sei de vários testemunhos. Eu acredito que ele tem vários testemunhos para contar, vários testemunhos para falar. Mas é que nem a gente diz, é no tempo certo, é no momento certo que a gente tem que contar. É no momento certo que a gente tem que falar. Porque às vezes passa assim: mas fulano tá precisando escutar isso, mas fulano tá precisando escutar aquilo. Mas é o Senhor que vai colocar, não é nós que vamos colocar. É a hora que Deus quiser. A verdade é assim, a gente sai, eu saí do mundo. A minha vida não foi um mar de rosa, não foi não, a minha vida teve problemas, eu tive muita luta na vida e digo assim para vocês: eu tenho testemunhos da minha vida. Se um dia eu for contar, vai bastante tempo, mas eu vou dizer assim, algo assim, que eu digo assim, que eu nunca mais me esqueci. Foi da Maria, quando chegou na nossa vida, na nossa casa. O doutor disse assim para nós que ela precisava fazer umas injeção para curar o pulmão dela, porque não tinha o que fazer, era isso, senão não tinha o que fazer. Daí eu tinha um carro, me lembro que nem fosse hoje, eu tinha um carro velho, não me lembro nem que carro era, mas era um carro velho. Eu disse, era 10 mil essas injeções na época. E eu tinha um carro velho, eu disse pra Beth assim: Beth, eu vou vender o carro, vou achar um jeito de vender o carro para nós fazer essa injeção na Maria, né? E começamos a orar, eu e a Beth. Começamos a orar, porque nós sempre tivemos muita fé, eu e a Beth. Começamos a orar e a pedir para Deus para dar uma solução para nós, para esse caminho. De repente, a diretora que trabalhava com a Beth arrumou as injeções para nós. De 10 mil veio para 1.000, uns quebradinhos, lembra como assim hoje? E a diretora ainda prestou um cheque para nós pagar em 3 vezes aquelas injeções. Fizemos as injeções na Maria. Tá aí a Maria, ó.
E daí eu te pergunto assim, quem é que agiu nessa vida? Deus, né? Porque a realidade, às vezes a gente esperneia, grita, briga e esquece do importante, o mais necessário do mundo, dobrar o joelho. Exatamente. Dobrar o joelho. Se tu dobrar teu joelho, Deus nunca vai deixar de fazer as coisas para você. Mas não é quando você quer. Não é da forma que você diz assim, vou ligar para os bombeiros, tá pegando fogo, já tá aí daqui a pouquinho. Não, com Deus não é assim. Deus não é brincadeira, não é do jeito que a gente quer. E não adianta tu fazer assim, até perdão da palavra, de fazer barganha com Deus. Senhor, se tu me fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa pro Senhor. Não existe isso. Isso é barganhar com Deus. E Deus não gosta disso. Não lidar com a mentira. Mentir. A gente mentir, a realidade da nossa vida, a mentira é o quê? É do Satanás. O rei da mentira é o Satanás. Não adianta tu estar mentindo uma coisa para você mesmo, né? Exatamente. É que nem nós estávamos falando ontem, eu estava falando com a irmã Jussara. A irmã Jussara disse assim que uma coisa que tocou muito nela, que foi a hora que o pastor estava falando, o pregador estava falando ali, disse assim, que o Espírito Santo ele vai se afastando a partir do momento em que você não veio no culto. Aí o pastor perguntou pra você, o que aconteceu? Tava doente, tava isso, tava aquilo. Você usa a doença como muleta, e na verdade não era isso que tinha acontecido. Era mais bonito você ter falado a verdade. E aí o Espírito Santo ele vai se afastando. Daí eu disse pra ela, até disse assim, o pastor chegou pra mim lá em casa na segunda-feira e perguntou, irmã, por que não veio na Santa Ceia? Por que não foi no culto? Eu olhei pra cara dele e disse, sou eu, porque eu dormi demais. É feio falar isso? É feio, mas é uma verdade. Seria mais feio eu contar uma mentira, dizer, pastor, eu tava doente. Como todo mundo sabia que eu não tava doente. Então é que nem nós estávamos conversando ontem. É mais bonito você chegar e falar uma verdade e o Espírito Santo tá habitando na tua vida do que você começar a falar uma mentira e dar lugar para Satanás. Exatamente. Tu abrir brecha para ele, né? Se tu abrir brecha para ele, ele vai entrar. E vai entrar de solo ainda, vai entrar com os dois pés te batendo. Exatamente. Então, eu digo assim, tu tem que ter um lugar onde tu cultuar. Porque aqui é uma casa de oração. Tu tem que ter um lugar onde tu cultuar. Só que a verdade é assim, tu tem que ter esse lugar e tu tem que saber que tu não tem que estar pulando aqui hoje, ali amanhã, ali depois da manhã. Não pode virar um crente pula-pula. Tu tem que achar um lugar onde tu se estruturar. Tu dizer assim, a partir de hoje eu vou ajudar aqui, na igreja tal. E ali, vai ter problema? Vai, porque toda a família tem problema. Vai ter discussão? Vai, porque toda a família tem discussão. Não vou gostar de alguma coisa do pastor? Não vou. Não precisamos mentir. Não vamos gostar do pastor José? Não sou obrigado a gostar de mim. Mas tem que gostar do Deus que eu sirvo. Então, antes de nós perguntarmos os recados, eu quero fazer uma última pergunta. O que o senhor leva da nossa conversa de hoje e o que tens para acrescentar? Bom, eu levo da conversa de hoje que me pegaram de surpresa. A realidade, eu acho até interessante isso. Tem que acrescentar? Sim, tem. Sempre vai ter. Tem que escolher outras pessoas para trazer. Não pode ser as mesmas sempre. Não, você não é mesmo, você é novo. Tem que trazer outras pessoas para contar um pedacinho, testemunho de vida do que aconteceu na sua vida. E assim o projeto que é a forma que Deus está achando de vocês fazerem a obra. Amém. Não é verdade? Olha quantas pessoas passam isso aqui, né? Então, quantas pessoas às vezes necessitam dessa palavra, dessa conversa que tem. Sim. E não precisa ser exatamente pessoas só daqui, né? Então, de convidar pessoas de fora, porque quando aquele daqui não quer, a gente acha outro. Daí a bênção é do outro, não reclama depois. É muito fácil depois reclamar que só chama fulano ou beltrano, mas se você não quer, né?
Deus abre a porta pra gente. A mesma coisa é o pregador da palavra. É o obreiro da igreja. Se te chamar lá na frente para tu dar uma saudação, tu vai lá e dá aquela saudação. Se te chamarem lá na frente para tu orar, tu vai lá e ora, tu nunca vira as costas. Se te chamar lá na frente para louvar, se tu louva, vai lá e louve. Porque a verdade, isso aqui, ó, tu não pode virar as costas nunca. Tá? Eu não vou porque eu não gosto da Josiane. Eu não vou porque eu não gosto da Adriana. Não existe isso, ó. Tem que se converter. Tem que se converter. Então, nós temos recados? Tem, peraí. Então, vou começar primeiro pelas pessoas que nos assistem e que não comentaram. Não. Até tem uns que comentaram, mas é que eu fiz 2 listas separadas. Tá. Quem nos assiste, a irmã Jussara, o irmão Clairton também comentou a paz do Senhor, a minha mãe, o irmão Ítalo, a irmã Melissa, a irmã Ângela, e ela também pede oração, porque ela tá com 2. A irmã Angela Rei. Amém. Aí temos o irmão Luiz, pastor Luiz, que comentou: paz do Senhor, pastor José, bênção de Deus. O irmão Ítalo também comentou: que Deus abençoe sua vida, pastor José. Temos a irmã Rosiclar Soares, que também pede oração por ela e pela sua família. A dona Beth, a Juju, a irmã Suzana, o pastor Pedro, que também comentou a paz do Senhor antes. A irmã Michele, o irmão Gabriel, a irmã Márcia, a irmã Elisandra, a irmã Nega, a irmã Suzana Borges e o irmão Wagner Santos. Aí de recados, temos a irmã Denise, que a Deise comentou. Tem gente que vai na igreja só para ver como estão vestidos ou reparar os irmãos e irmãs ou se acham melhor. Verdade, irmão José, sabe as palavras. Tudo isso é verdade, que o Senhor está falando. Aí a irmã Márcia comentou: paz do Senhor, pastor José. A irmã Negra comentou: paz, irmão abençoado por Deus, sabe as palavras, saudade de ver o irmão na igreja. O irmão Wagner comentou: a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente os irmãos e ao honroso ministério Projeto de Deus. Amém. E ele também comentou um versículo, Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eram esses. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço grandioso pro irmão Luiz, pro irmão Ítalo, pro irmão Pedro. Que Deus abençoe eles aonde eles estão. Amém. Não, como é que eu vou dizer assim para vocês, assim, umas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Que grande sempre estiveram sempre junto com a gente. O pastor de Lamar também, um pastor assim que sempre esteve junto com a gente. Ele nunca foi de virar as costas para ninguém. Pessoas que sempre lembram, né? Sempre estão aí conosco. O irmão Wagner, saudade dele, que Deus abençoe ele onde ele estiver. Então, A irmã Maiara comentou agora. A Maiara deu O que ela falou? paz. Só isso? mas já é uma grandiosa coisa dela estar já é uma grande bênção. Que Deus abençoe ela onde ela estiver, assim, que pra mim é uma alegria de ver ela estar assistindo e comentando. Já é uma grandiosa bênção na nossa vida, né? E a Maria comentou: paz do Senhor, meu paizinho. A única coisa que eu tenho pode dizer é que Deus tira as pedras de tropeço, em nome de Jesus. Amém. Então, quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo, que estão compartilhando, que estão curtindo todos os episódios, que sempre estão junto. A tia Deise. Se eu falar todos os nomes aqui, eu até vou esquecer. Sim. Porque são muitos aí que sempre estão junto conosco, sempre estão aí, pelo menos curtindo aí, sempre comentando pelo menos uma paz do Senhor, que Deus abençoe. A irmã Karine, que ela sempre pede: pelo amor de Deus, não esqueçam de mim, manda um link pra mim, que não sei o que. E hoje nós temos uma presença, tia Karine. Tem mais a Heloísa que tá hoje com nós. Não, ela furou. Então, vai fazer o sorteio depois? Se quiser dar um recado agora para eles, para os pais que nos assistem comentarem: ser pai é uma bênção. E se for filho, filha que estiver assistindo, comenta: meu pai, nome é uma bênção. Porque nossas palavras têm poder. Isso. Então é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio. Cada
todo pai que tá aí na live, coloca o comentário assim: eu sou uma bênção, isso? Ser pai é uma bênção. Ser pai é uma bênção. O filho que tá assistindo junto com o pai às vezes não tem Facebook, ou não tá assistindo junto com você, coloca lá, meu pai, e o nome do pai é uma bênção, isso? Isso. Que é como a irmã Andriele falou. Oi. As palavras têm poder, então a gente vai colocando aí ao decorrer do tempo que ainda dá tempo de você participar. Amém? Amém. Amém. Nós vamos aos recados? A dona Beth mandou, amanhã temos rádio. Ah, é verdade, nosso convidado também vai ser o mesmo convidado. Pra não diferenciar. Se vai lá, vem aqui. E assim vai. A gente sempre tem que ir intercalando um pouquinho, mas daí agora ele tá querendo dar uma trabalhadinha, daí nós vamos ocupando ele mais um pouquinho. Viu? É, né? Bem, A irmã Bola tá nos assistindo, que entrou agora. Eu não sei se vale pai de pet. Não, pai de pet não dá. Quer mostrar os prêmios? É, nós vamos mostrar os prêmios. Vai mostrar os prêmios junto com a tia? Sim. É, aqui ó, nós vamos mostrar então. Nós vamos mostrar um boné. Olha que bonito o boné. Um bolo! E tem uma cesta, tá aparecendo aí? Tá? Que tem gravatas, tem uma toalhinha e tem uma bíblia. E um cinto, tem um cinto também. E aqui tem... O que é isso? É um travesti. Bolo de chocolate, a irmã disse. É bolo de chocolate? É delicioso. Isso? Tem os endereços? Tá aí na minha... É esse? Não sei, acho que é. Ah, é, os recados. Nós temos a campanha do quilo na igreja. Você aí que vai nesse começo de mês fazer um rancho ou já fez rancho, se quiser nos dar 1 quilo de alimento não perecível, nós estamos fazendo aí a campanha do quilo. Quem estiver aí preparado, pronto para abençoar, falar com a irmã Jussara. A irmã Jussara que está preparando aí essas coisas. A campanha do agasalho. A campanha do agasalho está aqui na igreja. A gente tem um ponto de coleta. A gente tem ali no supermercado Dona Elise. E tem na Samara Pacheco, isso? Que nós temos os pontos de coleta. E quem também quiser trazer aqui na igreja, falar com a irmã Nanciele e com a irmã Elizabeth, que elas estão cuidando dessas coisas. Nós temos culto na igreja, aqui na sede, na quarta-feira. Culto de oração. É às 20 horas. A rua Oswaldo Constance, número 65, bairro Vitória. Na sexta-feira nós estamos fazendo o culto de libertação, às 20 horas. E no domingo nós estamos fazendo o culto da família, que é às 19 horas. Então, este sábado já terá culto de jovens. Nós estamos nos programando para fazer o congresso. Você que é jovem está aí convidado em nome de Jesus para a gente fazer esse congresso. Na terça e na quinta, às 20 horas, nós temos em Esmeralda, isso? Terça e quinta? É, aqui tá terça e quinta. É Barcelos. Marcelo, terça e quinta. Então tá ao contrário. É, tá certo. Na terça e quinta, no Barcelos. A rua Raul Vila
fila número 292, bairro Barcelos. Na terça e na quinta, às 20 horas. Lá em Esmeralda, Rua Bilardo Pinto de Lima. Número 523, bairro Goulart, na terça às 19h30, na quinta e no sábado às 19 horas. Projectcast toda segunda-feira às 20 horas. Nos sigam lá nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, que é @projectcast. O nosso Instagram da igreja é @igreja Projeto de Deus 18. E o programa da Rádio Bênção. A Rádio Bênção é o nome da rádio lá, que o pessoal sempre vai. Amém? Toda terça às 7 horas. Toda terça não, é uma terça sim, uma terça não, né? É. Tá. E agora? Mãe, pra conferir só. Mãe, a minha caneta. É o seguinte, agora nós vamos conferir o nome dos pais, os pais que estão na live aí. Daí vai ser por números, isso? Uhum. Número 1, irmão Ítalo. Número 2, pastor José. Número 3, irmão Luiz da Márcia. Número 4 é Mariano? Mariano da Silva, isso? Sim. Número 5, Tiago Carvalho. Número 6, Jackson Conrado. Número 7, irmão Rodrigo. É Rodrigo? É. Número 8, João. Número 9, Joel Borges. Número 10, Everton Paganella. Número 11, Júlio César. Estes. Peraí. Tem mais lá, tá saltando mais. Vai sair mais. Vai sair mais. Vamos lá. Tá, Dá lá pra mãe, que a mãe quiser. 12 Maurício. 12 Maurício. Isso. 13 Helso. 13 Helso. 14 João Deon. 14 João Deon. Vai ter 3 ganhadores. Tá, dá lá pra mãe. Traz aqui pra mãe ver, por favor. Dá lá pra mãe ver. Vai ser 3 ganhadores. Oi, Luísa. Dá lá pra mãe, ligeiro. Ligeiro. Elas vão fazer ali o sorteio. E aí elas vão pedir pro chat, isso? Isso. Vão pedir pro chat 3 números. Vai ser 3 prêmios, ok? Ah, 14. É. Deixa eu botar aqui. 3, 8 e 12. 3 é Luiz da Márcia. 8, 3. O primeiro aqui. A sexta. Isso. Então o irmão Luiz da irmã Márcia ganhou a sexta, isso? Uhum. O 8 é o João da irmã Ângela. Tá. Ganhou a torta, é isso? Uma torta? O que é? É bombom na travessa. Bombom na travessa. Ele nem gosta de doce, nós vamos lá acompanhar ele a comer. E qual é o outro? 12. 12, eu não tenho 12 aqui. 12 é o irmão Maurício da irmã Suzana Borges Silveira. Ganhou o boneco. Ganhou o boneco. A gente tá na igreja, é isso? Amém. É. Vai me buscar. Se quiser vir buscar, nós estamos ainda na igreja. Quem não quiser, eu levo pra mim. Quem não quiser, nós levamos pra casa aí, não tem problema. Não, tem- Ainda mais ali o bombom na travessa, nós fizemos uma festa. Amém? Era isso? Amém. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aí junto conosco. E quero pedir para o senhor fazer a nossa última oração. Então vamos fechar nossos olhos. E vamos, hoje a questão da nossa vida é só agradecer. Muito pouco pedir, né?
pedir, a única coisa que a gente pede para Deus, assim, que Ele tenha misericórdia sobre a nossa vida, que nos dê saúde, né? O resto nós vamos atrás. Então, e vamos vivendo um dia de cada vez. Senhor, meu Deus, amado Pai, estamos se colocando agora na Sua presença, Senhor amado, para Te agradecer por mais esse momento nas nossas vidas, Pai. Para Te agradecer pela família, pelo trabalho, pelo lar, Senhor amado. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Para Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E Te pedir, Senhor, a misericórdia, Senhor, que o Senhor nos cure, nos liberte, nos transforme, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus por cada pessoa que está assistindo, por cada aquela pessoa que está enferma, Senhor, no hospital, em casa, onde for, Senhor, que o Senhor entre com a providência na vida dela. O Senhor cure em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigado por tudo que próxima. vocês têm feito. E até a próxima segunda-feira temos mais um episódio. Amém? Amém. Deus abençoe. E você não pode. Estão satisfeitas? Então tá bom. Vamos!